Olá, bom dia a todos e a todas. É um prazer para a gente estar recebendo aqui ilustres convidadas para esse debate importante que a gente vai fazer hoje. Antes de começar, vou esperar mais um pouquinho para dar tempo das pessoas entrarem e aí a gente começa o evento. Já temos 67 pessoas, 68. Essa é a vantagem do mundo virtual, né? Fica muito fácil se conectar, participar de eventos, não tem tempo de deslocamento. Temos aí alguma eficiência no uso do tempo. Um dos aprendizados com a pandemia. Vou dar mais 2 minutinhos e aí a gente começa, tá? Está subindo rápido o número de participantes. A gente está fazendo esse evento em comemoração e homenagem ao Dia Internacional da Mulher, ao Mês da Mulher, iniciativa promovida pelo nosso comitê, BMA Mulher, que é um comitê que nasceu, acho que em 2016, não foi isso, Vivian? BMA Mulher nasceu em 2016, não foi? 2016. Com uma pauta de ajudar aí as mulheres a pensarem, a discutirem os desafios e o próprio escritório como um todo. E agora a gente tem feito um esforço de passar a mensagem de que o BMA Mulher não é um comitê restrito a mulheres, é um comitê que tem como objetivo discutir pautas e questões de interesse das mulheres, os desafios específicos da carreira delas, mas é um comitê para o escritório e não para as mulheres apenas. Já temos 95 pessoas aqui na live, 96, e eu vou, então, abrir oficialmente o evento. Vamos lá. Bom dia a todas e a todos. É uma honra e um prazer enorme fazer esse evento aqui e receber todas vocês, especialmente as nossas convidadas, que a Vivian vai apresentar daqui a pouco. Eu acho que, como eu estava comentando, esse evento ele foi pensado e organizado como uma forma de celebrar o Dia Internacional e o próprio Mês da Mulher. E, na verdade, esse evento é apenas uma das atividades que a gente está fazendo, uma série de eventos englobando a elaboração de um BMA Review, que é o nosso informativo, que vai ser publicado em breve, todo focado e preparado por mulheres, e também todas as edições do nosso podcast, que é o DNA BMA, estão sendo protagonizadas por mulheres nesse mês. E a gente teve recentemente uma notícia que nos deixou bastante felizes, que foi o fato do reconhecimento da análise mulher, que o BMA é o segundo escritório na categoria Full Service com o maior número de mulheres ranqueadas. Nós tivemos 30 advogadas ranqueadas e reconhecidas pelo ranking, em 29 áreas e em 30 setores da economia. E, como cereja do bolo aí desse reconhecimento, a nossa querida sócia Bárbara Rosenberg, ela foi eleita a advogada mais admirada do país entre os escritórios Full Service. Eu acho que a Bárbara representa, em nome de todas as nossas mulheres, aí o orgulho que a gente tem de ter um escritório tão diverso em termos de gênero, tá? Acho que esses reconhecimentos, de alguma maneira, eles são fruto, né, de um trabalho que a gente faz e uma cultura que sempre valorizou as mulheres, tá? E com o passar do tempo a gente foi aprendendo, porque acho que isso é um aprendizado permanente, de quais são os cuidados, as atenções que a gente precisa ter em relação à questão da mulher, que tem desafios próprios
né, da nossa sociedade. A gente vive numa sociedade que ainda reproduz muita cultura machista, e eu acho que a gente só consegue suplantar esses obstáculos conversando e fazendo um esforço permanente. Então, BMA Mulher, como eu disse, foi fundado em 2016, era um pequeno grupo de sócias mulheres para debater assuntos. Esse grupo já fez diversas propostas que mudaram regras do escritório. A gente tinha um escritório com regras que a gente gostava de chamar muito meritocráticas, mas que nem sempre levavam em conta desafios específicos das mulheres, e através das ações e dos debates que foram realizados no âmbito do Comitê BMA Mulher, a gente foi alterando nossas regras e levando em conta várias questões que antes passavam despercebidas. E eu acho que o fato hoje da gente ter tantas mulheres, tanto na sociedade, como entre as nossas advogadas e como a quantidade de integrantes em geral, reflete esse ambiente que, no início, não teve um propósito da gente, né, uma ação afirmativa, como a gente vai debater aqui, para a gente tornar o ambiente mais acolhedor para mulheres, de fato. Mas a partir de 2016, quando a gente começou a se estruturar para discutir e pensar esses temas, eu acho que a gente conseguiu dar passos bastante significativos na direção de um escritório ainda mais acolhedor. Tá? E aí eu estava aqui, só para terminar essa minha apresentação e passar a bola para a Vivian, para ela poder falar do comitê um pouco mais de autoridade e do próprio evento e apresentar nossas convidadas. Eu estava vendo, acho que foi ontem, no Instagram, um post da atriz Rafaela Brites, onde ela traz os desafios das mulheres nesse momento de pandemia, né? Eu acho que a pandemia trouxe desafios adicionais para todos. Eu não sei se vocês estão ouvindo aqui o áudio vazando dos meus filhos fazendo homeschool aqui do lado. Vocês todos aqui certamente têm seus desafios pessoais também. E eu acho que as mulheres, na pandemia, elas foram colocadas à prova para desafios adicionais, porque a sociedade como um todo espera que as mulheres sejam as mães, quem cuida das filhas, do acompanhamento dos filhos na escola, né? Eu não sei se todos são assim, ou se já existem pessoas com mais casais e núcleos familiares mais evoluídos, onde as tarefas são mais compartilhadas de uma forma equitativa, mas fato é que a nossa sociedade ainda tem muita pressão em cima do papel da mulher como mãe, como esposa, como profissional. Agora as mulheres conquistando mais espaço, mais autonomia, mais independência. Mas esse vídeo da Rafaela Brites eu achei muito interessante, recomendo que todos vocês assistam depois, está no Instagram, onde ela faz um desabafo das cobranças que ela sente de amigas, da família, de saber se os filhos estão fazendo as aulas online, se está tudo dando certo e por que o filho está de pijama o dia inteiro. E ela fala, gente, olha só, eu não dou conta, vamos cobrar menos, vamos ter mais empatia, vamos ter mais carinho, mais acolhimento, porque é difícil para todo mundo e aqui a gente é um trabalho de escolher as batalhas que a gente quer enfrentar. E nem todas a gente pode, se a gente escolher enfrentar todas as batalhas, a gente provavelmente vai acabar surtando. Então, recomendo que vocês depois assistam esse desabafo. É um vídeo de 7 minutos da Rafaela Brites. Eu até cheguei a pensar em passar ele aqui como uma espécie de icebreaker, mas como o evento tem tempo de duração limitado e eu não quero desperdiçar a oportunidade de ouvir Isabela, Yanda e Fábio Silveiro, então eu achei melhor só fazer a recomendação, depois vocês assistam. Então eu passo aqui a palavra para a Vivian, agradecendo novamente a presença de todos vocês e desejando um bom evento a todos. Vivian, com você. Bom dia, obrigada, Mir. Bom dia a todas e a todos que estão aqui com a gente hoje. O Amir falou que a gente pensou muito nesse evento, em trazer algumas discussões. A Rafaela Brites realmente me fala muito bem de alguns temas e principalmente de um tema que a gente vai tratar aqui hoje, que é a questão da síndrome da impostora. Ela tem até um livro publicado sobre esse assunto. E é uma questão que afeta muito as mulheres, que os homens não pensam tanto, não sofrem, mas que a gente vai tratar um pouquinho. Mas antes de falar do que a gente pretendeu aqui no nosso bate-papo hoje, como a Mir mencionou um pouco, a gente criou lá em 2016 o BMA Mulher, um pouco com o objetivo, pensando internamente, que apesar de a gente ter muitas mulheres no escritório
e a gente hoje, nós somos em todas as mulheres, seja a administração, seja as nossas profissionais, nós somos mais de 53% do escritório, então nós temos de fato muitas mulheres, mas a gente precisa pensar que a gente precisa ter um ambiente interno propício para o desenvolvimento dessas mulheres, né? Como é importante a gente pensar no desenvolvimento da carreira, e aí a gente precisa pensar nas situações específicas, nas barreiras, nos desafios que essas mulheres enfrentam e como a gente vai ajudar e contribuir para o crescimento profissional. Então, acho que a ideia do comitê foi um pouco essa, pensar como a gente vai ter um instrumento de apoio, incentivo e valorização das mulheres, que todas as mulheres saibam que elas podem contar umas com as outras, uma ideia de rede de apoio, de sororidade, e com isso a gente ter o desenvolvimento, aí, o crescimento das mulheres no escritório. E pensando nisso também, a gente também tem o comitê com uma visão um pouco na linha do que a gente está aqui hoje, de debater os assuntos das mulheres com a sociedade, né? De trazer para a sociedade essas questões, questões relevantes, como a questão da igualdade de gênero, para contribuir na diminuição dessas barreiras e desses desafios, para que amanhã a gente não esteja aqui falando dos mesmos assuntos, para que a gente esteja daqui a 20 anos pensando também na questão de igualdade de gênero, que a gente possa estar dizendo que a gente tem efetivamente igualdade de gênero e que a gente precisa discutir para atingir um objetivo, né? Em 2020, a gente deu um passo importante, né, na linha do nosso comprometimento como comitê, né? O BMA ele aderiu a 7 princípios de empoderamento das mulheres, que foi criado pelo ONU Mulheres, né, o EP. E alguns desses princípios, eu não vou passar aqui, obviamente, por todos, mas eu acho que alguns desses princípios é justamente a questão de tratar as mulheres e os homens de forma igual, né, respeitosa, apoiando os direitos humanos e a não discriminação, garantir aí o bem-estar de todas as mulheres e de todos os homens também, e aí que trabalham no escritório e perante a sociedade. E um ponto que a gente considera bem relevante, que na verdade é o primeiro de todos os princípios, que é o princípio de estabelecer uma liderança corporativa sensível à igualdade de gênero, né? É importante, acho que as nossas convidadas vão falar um pouco sobre isso, da importância de você ter em cargos de liderança, no alto nível da liderança, pessoas que são sensíveis à igualdade de gênero. E é isso que a gente busca dentro do escritório. Nós temos várias sócias que estão em altos cargos de liderança, né? Nós tivemos aí por 8 anos uma sócia-diretora que era mulher, então a gente efetivamente valoriza isso e busca ter essa liderança objetivando aí a igualdade de gênero, né? E nesse tema, a gente pensou aqui em comemorar aí o mês da mulher, como a Amir disse, em realizando um evento que fosse discutir exatamente a questão da igualdade de gênero. Quando a gente pensa há alguns anos atrás, eu vou falar 20 anos atrás, mas sem mencionar aqui que eu estou, na verdade, no BMA desde 2021, né? De 2001, na verdade. Então, assim, pensando 20 anos, quando eu olho para trás, como era efetivamente, não só o escritório, mas a sociedade como todo, em termos de igualdade de gênero, e como a gente é hoje. Certamente a gente evoluiu, certamente a gente cresceu, certamente essa igualdade, de alguma forma, foi um pouco reduzida, mas a gente ainda está longe de chegar efetivamente a uma igualdade, né? A gente ainda tem uma desigualdade e eu acho que a gente tem que olhar para o futuro e pensar que a gente tem que, de alguma forma, contribuir para essa desigualdade terminar, e eu acho que as nossas conversas, os debates, eles ajudam para isso, né? Então, acho que foi um pouco com essa visão que a gente pensou no evento de hoje. A ideia é a gente ter um bate-papo com as nossas convidadas, que são super queridas para a gente, e que elas vão falar, então, um pouco de barreiras à carreira das mulheres, necessidade de ações afirmativas de gênero, se há necessidade ou não há, para que possam se ultrapassar essas barreiras, né, na carreira, sobre a vida profissional, vida pessoal, como é essa conciliação, seja no momento normal, né, seja nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, tão mais difícil, que a Amir mencionou aí, de homeschooling. Eu também tenho filhos pequenos, tenho que conciliar a minha vida, e como a gente faz isso, como da melhor forma, como a gente sempre se exige que a gente continue sendo uma excelente profissional e, ao mesmo tempo, uma excelente mãe, como a gente concilia um pouco isso, que a verdade é que a gente vai chegar à conclusão que a gente não concilia tudo, mas a gente vai falar um pouquinho também sobre esse ponto, para eu não ficar dando spoiler aqui de tudo que elas vão falar.
Bom, a gente espera, então, que vocês tenham uma manhã bastante produtiva, inspiradora para todo mundo, que certamente para a gente será, e que seja uma contribuição efetivamente aí para a evolução e direcionamento em termos de igualdade de gênero depois dessa nossa manhã. Eu vou, então, passar a palavra aí para minha sócia Camila Paoletti, que também é integrante do Comitê Meia Mulher, para que ela possa falar um pouquinho também das nossas convidadas e a gente começar finalmente o nosso bate-papo. Ótimo. Obrigada, Vivian, obrigada, Amir, bom dia a todos e todas. É um prazer também estar aqui com vocês e poder trazer nossas queridas convidadas para essa conversa sobre temas e valores aí, como a gente falou, que são tão importantes para o ambiente de trabalho e para a formação dos profissionais. A ideia vai ser realmente um bate-papo, a gente vai fazer algumas perguntas para as nossas convidadas, e daí, por favor, fiquem à vontade para mandar comentários e perguntas de vocês pelo Q&A, que a gente vai passar por essas perguntas mais para o final. Hoje a gente vai trazer, estamos trazendo aqui 3 convidadas que têm carreiras e experiências bastante inspiradoras, além de serem pessoas que estão bastante engajadas também nas discussões de diversidade e igualdade de gênero. A gente vai falar com a Yanda Lopes, que é diretora jurídica da GE Renewables aqui na América Latina. A Yanda, ela está na GE desde 2007, já passou por algumas divisões aí internas da empresa e foi ao longo da carreira assumindo funções cada vez mais de liderança. Hoje ela é membro também do Women's Network da GE e tem trabalhado bastante na discussão dos temas de diversidade dentro da empresa. Vamos falar também com a Isabela Sá, que é diretora jurídica da Abbott, já passou pelo departamento jurídico aí de algumas empresas, né, Isa, dentre elas a Novartis, sempre envolvida também na discussão de diversidade e inclusão. Em 2015, a Isa assumiu a diretoria da Abbott aqui, jurídica da Abbott aqui no Brasil, e tem liderado aí um time que atende algumas divisões do negócio interno, e em 2017 ela se tornou uma das fundadoras do Comitê de Diversidade e Inclusão da empresa aqui no Brasil. E vamos falar também com a Fabiana Siviero, que é diretora jurídica da 99DD. A Fabiana, ela já trabalhou em escritório, em empresas, inclusive ela é alumni aqui do BMA, né, Fabi? Já trabalhou também no Google, onde, enfim, começou aí a participar e aprender mais das discussões de gênero. E as nossas 3 convidadas também são membros do Jurídico de Saias, que é um grupo aí que tem atuado de forma bastante relevante para o avanço da discussão de gênero no ambiente corporativo. Bom, mas acho que todos nós aqui, nós 3 já falamos bastante. Agora a gente vai ouvir um pouco das nossas queridas convidadas e eu vou começar fazendo uma pergunta para a Isabela. Isa, acho que a gente pode começar falando um pouco das barreiras aí, né, na carreira, pelo fato de sermos mulheres. Então, a gente queria saber um pouco de você, quais foram as principais barreiras que você enfrentou ao longo da sua carreira, simplesmente por ser mulher, e como você lidou com isso, e se você puder falar também um pouco das principais diferenças que você vê na realidade de hoje, o que já evoluímos, se evoluímos, enfim. Então tá, Camila, muito obrigada. Em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite. Para mim é um privilégio estar aqui, ainda mais com a Yanda e com a Fabi. Obrigada, Vivian, obrigada, BMA. Queria agradecer também a Bárbara, que é uma grande parceira nossa na Abbott e que é uma mulher a quem eu admiro demais e acho que ela nos representa tão bem, né? Falar de barreiras, porque a gente é mulher, é difícil, mas eu acho que é necessário, especialmente porque talvez quem me veja hoje, quem me conhece hoje, jamais imaginar que no meu primeiro estágio, quando eu fui convidada para ser efetivada, para ser contratada pela empresa onde eu estava fazendo estágio, eu acabei sendo vítima de assédio, né? E acho que naquela época nem se falava em assédio, nem tinha nome isso, né? E eu não consigo me lembrar de outra barreira que tenha sido tão forte para mim. Já começar sofrendo assédio. Eu fui convidada para ficar,
pelo líder do departamento, e 3 semanas depois, numa circunstância, num evento informal da equipe, acabou que eu sofri assédio justamente por ele, e eu não... desculpa, gente, é difícil falar. Eu não aceitei o assédio, fui muito clara em relação ao fato de que aquilo não fazia sentido, não aceitei o assédio, rejeitei o assédio, e qual não foi minha surpresa quando o tempo foi passando e estava chegando o fim do meu estágio e eu só tinha mais uma semana, e a equipe inteira me olhando, esperando, enfim, que a efetivação acontecesse. E no último dia do meu estágio, eu fui chamada de novo pelo líder na sala dele. Ele me agradeceu muito pelo trabalho que eu tinha feito pela companhia ao longo de um ano de estágio e disse que não estavam precisando de ninguém e que, se caso precisassem de alguém, ele ia lembrar do meu currículo. Então, eu já comecei a minha carreira assim. Foi um momento muito difícil para mim. E naquela época não havia nem hotline, não havia nem um canal que eu pudesse denunciar. Vou ser muito honesta em dizer que eu não sei se eu teria denunciado, né? Até hoje é difícil para mim falar nisso. Eu tento não falar o nome da pessoa, porque a pessoa é facilmente reconhecida, né? E porque eu acho que o ponto aqui não é ele, sim o que isso significou para mim, né? Meu pai era advogado, meu pai quase não acreditou em mim. Se eu não tivesse junto comigo o meu ex-marido, pai do meu primeiro filho, que vivenciou a situação comigo, que viu, né? Eu acho que ninguém teria acreditado em mim. Então, se isso não acontece mais hoje, eu acho que a gente não evoluiu tanto assim, né? Infelizmente, eu acho que esse tipo de situação continua acontecendo, às vezes de uma maneira velada, né? Que se a gente decide usar um canal para fazer a denúncia, é até difícil para a gente conseguir demonstrar, porque pode parecer que sim, pode parecer que não, a gente sente muito que mas eu acho que nesse ponto a gente não evoluiu tanto assim, isso ainda continua acontecendo, né? Mas isso não me parou. Eu acho que justamente porque aconteceu cedo na minha carreira, né? E eu ainda assimilo isso, porque ainda é difícil falar depois de tanto tempo. Eu tento, como agora líder de equipe, né, não permitir que isso aconteça não só, obviamente, na minha equipe, mas principalmente nas empresas onde eu trabalho, né? Eu tento estar sempre acessível a qualquer mulher que possa estar passando por isso, além de todos os canais oficiais que existem nas companhias onde a gente trabalha, para que ela possa contar comigo, com o meu apoio. E eu acho importante a gente falar, né? Porque pode ter muitas colegas nossos vivendo isso nesse momento e achando que isso é uma culpa delas, né? Que elas fizeram alguma coisa para que isso acontecesse. Então, Camila, essa foi a maior barreira que eu tive que superar simplesmente pelo fato de ser mulher. Não, que barreira, né? Yanda e Fabi, tem um comentário aí também sobre esse ponto de barreiras aí na carreira de vocês,
posso fazer um comentário? Oi, gente, primeiro, bom dia, um super prazer estar aqui. Nem vou falar das minhas barreiras, porque eu estou bem impactada com essa história da Isa. Vou fazer só um comentário sobre o que ela falou. Como ela falou assim, isso não me parou, né? Isso que eu vivi não me parou. E ainda bem que não parou, que nós temos a Isa aí, que é essa pessoa maravilhosa, forte, exemplo. Mas podia ter parado. Quantas meninas não param por coisas assim? E é exatamente isso, assim, a gente não pode olhar para esse mundo e falar assim, bom, ela é mulher, ela tem algumas dificuldades por ser mulher, mas ela que supere, porque a Isa superou, a Yanda superou. As pessoas às vezes olham para mim e falam assim, mas quando a gente fala de diversidade, especialmente racial no meu caso, mas você conseguiu, mas não significa que talvez outras pessoas não sejam paradas por isso, e não porque elas são mais fracas, ou porque elas são, mas porque naquilo bateu num lugar mais diferente para elas, ou elas tiveram menos apoio no momento. E o que a gente quer criar é um modelo de sociedade, de empresas, de escritórios, onde isso não aconteça, para que elas não tenham que passar por isso, né? Não que elas possam superar só, é que elas não precisem passar por isso. Acho que é esse meu comentário, Isa, um abraço. Eu também vou aproveitar, também bom dia a todos, para mim é um prazer estar aqui, a convite do BMA, é um escritório que eu trabalhei, tenho muito carinho pelas memórias, pelos casos que eu trabalhei, tenho vários amigos e amigas aqui, que acho que estão assistindo ou que não puderam vir, mas é um grande prazer. E assim, eu super entendo quando a Vivian, a Isabela e a Yanda falam, porque eu também, nós já somos um pouquinho mais velha, né, gente? Então, realmente, quando a gente estava... Eu acho que eu trabalhei no BMA, eu fui para outro escritório em 2004, a gente estava aqui tentando lembrar, e eu fui para o Google em 2008. Mas eu trabalhei em escritórios todo esse tempo, uns 10, 12 anos antes de entrar no mundo corporativo, e não foi no BMA em que isso aconteceu, mas eu me lembro de um escritório em particular onde a gente trabalhava, era médio, era menor que o BMA, e não tinha ainda nenhum tipo de política mais estruturada para mulheres. E a gente se juntou, nós éramos solteiras na época, algumas namoravam e tal, mas não era ainda já essa idade que já está todo mundo meio que com filho, casado, ou num relacionamento mais estável. Mas assim, a gente falou, a gente precisa perguntar para eles o que a gente vai fazer se a gente ficar grávida. Se alguém ficar grávida, porque não tinha nada, e eram todos sócios homens. E eu me lembro dessa reunião, que hoje em dia parece surreal, mas ocorreu, em que a gente sentou com eles e falou, olha, a gente precisa entender de vocês o que vai acontecer se a gente ficar grávida. Ninguém era CLT, era aquele esquema de associado, trabalhava, né, ganhando parte do variável, né, do que a gente fazia, tal. E a resposta que a gente recebeu foi assim, mas por que vocês estão preocupadas com isso se vocês não são casadas? Essa pergunta vindo de pessoas que são sócios de escritório de advocacia, extremamente inteligentes e educados e ilustrados, e a gente ficou naquela situação, jovens, né, associadas, a gente vai precisar desenhar para vocês que não precisa ser casada para ficar grávida? Então, assim, realmente, Isa, toda minha solidariedade ao que você passou, mas, assim, eu super reconheço isso que você está falando, de que a gente passou muitas situações em que a gente nem entendia que aquilo era um assédio, ou a gente nem tinha essa clareza, né? Tinha muito essa coisa de que a gente tinha que aguentar aquilo para... Né? Gente, é o que a Yanda falou, só assim que você vai conseguir, só assim que você vai ser bem-sucedido. Então, acho que essa evolução, e eu fico muito feliz de ouvir e saber, e eu trabalho isso, né? A gente escolhe como cliente escritórios que tenham esse tipo de clareza que o BMA tem, né? De ver que tem sócias, não só por número, mas de extrema qualidade, mas quantidade é importante, né? Porque isso não aconteceria num escritório que tem 40%, 50% de sócias mulheres. Você não precisaria chegar numa reunião dessa e falar que é importante ter uma hotline para assédio, e falar que, olha, temos que ter política para as mulheres que vão ficar grávidas, porque elas estão lá fazendo as decisões junto com os homens. Então, só para falar que assim, essa contribuição, acho que a gente tem muitas histórias, mas a gente está aqui na luta contínua para evitar que as mulheres mais jovens passem pelo que a gente passou. Ainda vão passar por muita coisa, mas que a gente, pelo menos algumas coisas, a gente consiga evoluir.
Olha, eu vou te dizer que eu acho que o relato da Isa aí já foi impactante para todas nós, já começou, de alguma forma, o nosso evento aqui nos impactando, né? Nosso objetivo era exatamente, eu acho que, impactar e gerar uma movimentação para o futuro. Então, acho que já foi aí um bom começo para a gente, mas a gente ainda tem uma longa manhã aqui. Isa, muito obrigada aí pelo seu depoimento. E falando um pouquinho desse assunto, eu acho que realmente a gente tem que se preocupar com a questão de assédio, né? A gente no escritório se preocupa, a gente tem um canal de denúncia interno nosso, que a gente incentiva os nossos profissionais e as nossas profissionais a falarem, sim, e a denunciarem as situações que eventualmente possam acontecer, buscando sempre a melhora. E que, como eu acho que a Fabi agora mencionou, situações que muitas vezes a gente passava e que podem parecer anormais para algumas pessoas, mas que não são para outras. E que, se não são normais, que sejam faladas, né? Eu acho que a gente precisa aprender a dialogar para a sociedade crescer como um todo. Então, acho que esse tem que ser o nosso foco, em olhar para frente, buscar aí uma igualdade para que as futuras gerações que estão vindo não passem por essas situações. E aí, olhando para o futuro, né, já que a gente está buscando o futuro e essas gerações que estão vindo, a gente queria saber um pouquinho de vocês, e aqui eu vou fazer a pergunta primeiro para a Yanda, e depois vocês fiquem à vontade para comentar. O que vocês consideram necessários, pensando na questão de futuro, ações afirmativas de gênero para a gente atingir a igualdade de gênero, né, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa efetivamente ultrapassar essas barreiras, para que essas novas gerações elas não precisem passar por situações que nós já passamos, como a Caísa passou, para que elas tenham aí uma vida um pouco mais fácil, se é que isso é possível e se é que é isso que a gente está buscando, né? Se você considerar que as ações afirmativas são necessárias, se dentro da empresa nas quais vocês trabalham, né, e possuem cargos importantes, se vocês consideram que tem alguma ação afirmativa relevante em termos de gênero, que vocês possam mencionar e compartilhar com a gente, e se tem também alguma outra ação afirmativa que abraça outras questões vinculadas também à diversidade. Obrigada, Vivian. Yanda, se você puder comentar. Vou comentar. Primeiro, só um parêntese. Não é para tornar a vida de mulher mais fácil que a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso para tornar a vida igual. A gente só quer a mesma coisa. A gente não quer vida mais fácil. Só esse parêntese, né? Mais fácil no sentido assim, não precisa ser tão difícil quanto foi para a gente, mas não é que vai ser fácil. Fácil não vai ser. Exatamente. Eu acho que ações afirmativas são super, super necessárias. Acho que não tem como a gente mudar o status quo sem ações afirmativas. Isso em todas as áreas de diversidade. O ser humano é um ser que se adapta ao status quo, a comodidade é muito fácil, as coisas se repetem se a gente não parar e olhar para elas e fizer ações no sentido de mudá-las. Isso, para mim, é um fato. Então, em todas as áreas de diversidade, a gente tem olhado, as empresas têm olhado muito na GE, a gente tem comitês de diversidades de todos os tipos, né? Racial, o Pride, que é a diversidade de LGBTQIA+, o de mulheres, o de PCDs. Então, a gente tem feito ações em todos esses comitês e algumas ações afirmativas, sim, de buscar, sim, forçar a curva, sim, para a gente ter gente mais diversa dentro da empresa. O que eu acho que é muito importante de fazer em termos de políticas e ações afirmativas? Eu acho muito importante qualquer empresa, qualquer escritório, qualquer grupo, se você tem um grupo, a sua equipe, e você quer, de verdade, olhar para como está a diversidade, a equidade de gênero dentro da sua equipe ou dentro da sua empresa. A primeira coisa que você precisa fazer é fazer um diagnóstico sério. É olhar para os números e ver como eles estão e por que eles estão assim. E o porquê, não adianta tentar sair com respostas superficiais, né? Porque eu lembro, há 20 anos atrás, quando eu comecei minha carreira, eu trabalhava na Accenture e a gente ainda falava já começava a falar, na empresa americana começou há muito mais tempo, né? A falar de diversidade de gênero. E aí eles começaram a falar, por que vamos ver o número de mulheres? 20 anos atrás. E aí, a resposta dos sócios, todos homens. O RH trazendo essa questão do número de mulheres. Os sócios falavam assim, mas elas não querem ficar, porque elas chegam na idade de ter filhos
e elas acham que é muito trabalho. Então, é por isso. Gente, isso é uma resposta fácil. Isso é fácil. Isso sim, se você vai olhar assim, fazendo respostas fáceis e padrão, nem olha. Agora, o que eu acho que a empresa precisa fazer? Ela precisa olhar e investigar a fundo. E ir lá, e aí eu lembro que naquela época, 20 anos atrás, tinha uma sócia mulher na Accenture, a Denise Damiani, que eu adoro. E ela falou assim, não, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer entrevista de saída com as mulheres para perguntar por que elas estão saindo? E aí, se a gente descobrir que é porque elas querem ter filho, eu vou acatar o que vocês estão dizendo. Mas a gente foi descobrindo que não era porque elas queriam ter filhos. Inclusive, elas não queriam nem parar de trabalhar. Elas simplesmente achavam que elas não tinham a capacidade de crescer dentro da empresa e não eram remuneradas iguais aos homens. Então, elas falaram, para que eu vou continuar aqui? Então, a empresa, o escritório, precisa olhar para os seus dados e entender os porquês, o que está acontecendo. E aí, atacar as ações baseado no que você acha, porque hoje em dia, a gente vê, por exemplo, na base da pirâmide, um número igual, especialmente na área do direito. Você vê na faculdade, sai até um pouco mais que 50% de mulheres, né? 52% de mulheres, 48% de homens. Então, as bases das pirâmides nos escritórios, nas empresas, são normalmente iguais, mas quando vai subindo é que não é. E aí a gente precisa olhar por que não é. E aí eu acho que às vezes, por isso que eu falo, eu sou super a favor da gente implementar uma licença parental, colocar os homens para sair também, ajudar a cuidar dos filhos, colocar creche para as crianças, fazer um monte de ajuda. Mas às vezes não é só isso, porque isso é a resposta fácil. A mulher sai porque ela quer ter filho, ela sai porque aqui não tem creche, ela sai. E às vezes não é só isso, porque ela quer trabalhar. E ela quer trabalhar muito e ser muito bem remunerada, igual aos seus pares homens. E se ela não vê esse futuro, ela talvez não vai ficar. Quem ficaria, não é? Então, eu acho isso, assim, acho que ações afirmativas são necessárias, acho que elas têm que ser muito estudadas no caso a caso, para você atacar qual é o cerne da questão. Vou deixar as meninas falarem um pouco, porque eu tenho certeza que elas têm outras ideias. Bom, eu não sei se todo mundo sabe, acho que não, né? Uma parte sabe. O meu background antes do corporativo era de contencioso. A minha vida foi no processo civil, meu mestrado é de processo civil, então eu sou super fã das ações afirmativas. Eu acho que a gente tem a história aí da segregação racial nos Estados Unidos, de várias situações nos Estados Unidos que foram corrigidas através desse tipo de ação. Corrigidas não, né? Sabemos ainda que os problemas permanecem, mas começam a ter botar uma roda em movimento. Então, eu acho, assim, essencial. E acho que, assim, a gente nem precisa falar de ação afirmativa no contexto, precisa entrar com uma ação para mudar. Mas eu acho que sim, precisa sim. A desigualdade é muito grande, ela é histórica, ela é estrutural, né? Então, em alguns lugares, algumas empresas e alguns escritórios, isso vai... não, então está todo mundo super consciente e nós vamos, então, fazer contratações igualitárias para ser igualitário. Gente, mesmo no Google, em que isso era, assim, desde o dia 1, eu lembro do primeiro treinamento que eu fiz, que falava de pessoas trans, e a gente achava, meu Deus, como assim eu estou aqui respondendo esses testes? Em 2008, aquilo era um negócio assim, nossa, mas é sério? O assistente do Eric Schmidt é um homem trans, né? E aquilo era uma coisa que eu tinha vindo do mundo do escritório, eu não tinha nem roupa, eu brinco que eu não tinha nem roupa para usar, porque eu tinha passado 12 anos usando terninho, né? E eu olhava o diretor financeiro jogando fliperama no meio do dia, eu falava, cara, esse cara não tem nada melhor para fazer. Então, e mesmo ali, onde a gente já tinha regras na contratação, na entrevista, você tinha que ter mulheres e homens. Se o time tivesse um percentual maior de homem, as candidatas mulheres teriam preferência, ainda que o currículo ou a qualificação dos homens fosse melhor, né? E depois isso se expandiu para várias outras áreas, para a área racial, para a área... E mesmo assim a desigualdade prevalece ou permanece. Então, eu tenho, desde então, aplicado muito isso. Meu time, como a Isabela falou, meu time hoje na 99 é um time bastante diverso na parte racial, na parte de igualdade de gênero, mas também na parte de orientação sexual, porque nós fazemos contratações intencionais. Então, abre uma vaga, procura os candidatos, se tiver um candidato negro, nós vamos dar preferência para esse candidato, né? Então, e eu consegui contratar, hoje eu tenho mais ou menos a mesma quantidade, eu tenho 13 pessoas, nós temos 8 negros no time,
E meu time tem sido um exemplo para os outros times de engenheiros, de operações, de marketing, que falam que não conseguem, né? Então, você começa a mostrar que sim, você consegue. Basta você tomar essas ações. E no campo da igualdade de gênero, eu também não compro muito, gente. Quem me conhece, eu não gosto muito dessa balela de falar assim, mas nós temos mulheres, concordo 100% com a Yanda, cadê o número? E se o número é um número vergonhoso, a gente tem que começar a colocar isso na mesa. É vergonhoso ter menos do que 10% de mulheres. Falei isso num evento na IBA, com um monte de escritório internacional o ano passado. Coloca lá, até agora saiu, né, o análise, mulher, advogada, excelente, a Bárbara super merece, todo mundo super merece. Mas a gente quer um dia que não precise ter um de mulher, e que o de homens e mulheres mostre uma igualdade, porque, na verdade, quando a gente olha o análise da advocacia de 2 anos atrás, tem um monte de foto vergonhosa, com um escritório assim, aquele todo mundo de terno bonito, né, num lugar bonito, com uma mulher lá, que é a tal da tokenização, né? Você coloca uma para falar, nossa, até tem uma aqui, gente, olha que bom, né? Então, concordo com as minhas colegas de que, assim, a gente quer igualdade, a gente quer igualdade de oportunidade. A maternity penalty existe, está lá no filme da Ruth Ginsburg, está lá nos documentários, né? Só que ela dura um tempo. A mulher vai sair, vai ter filhos, que não é um projeto dela só, né? É do pai também, é da sociedade, é de todo mundo. Os filhos crescem. A gente não fica menos sabida, a gente fica mais sabida. A gente é melhor advogada, melhor profissional depois de ser mãe, né? Só que o que a gente vê na história da sociedade até agora é que a mulher é descartada ali. Pelo que a Yanda falou, ela quer ter filho, ela não está mais disponível para trabalhar tantas horas, ela não... Quem falou? Né? E quem disse que essa decisão é dos outros e não da própria mulher? Então, eu acho que é isso, sim, ações afirmativas são essenciais para elevar ao mesmo patamar. Então, eu sou uma cliente chata nesse aspecto, recuso escritórios, peço mulher em reunião, se eu chegar num escritório e me colocarem só homem, é possível que eu já vou ficar de bote, não vou mais querer trabalhar com aquele escritório. Então, eu acho que a gente tem, sim, que tomar ações afirmativas em todas as áreas que a gente puder, onde há uma profunda desigualdade, porque desigualdade é um critério de justiça, e nós, como advogados, devíamos ter isso no nosso coração todos os dias, independentemente da área que a gente atua. Eu posso ter a ousadia Por de fazer favor. um comentário aqui? Desculpa interromper, Isabela. Imagina. Não, é só para dar um depoimento de quem a Vivian falou aí, que está no BMA desde 2001. Eu entrei em 97. Peguei todas as fases do BMA que vocês podem imaginar. E eu queria dar um testemunho aqui para ser bastante transparente com todos. Quer dizer, o BMA não era um oásis para mulheres, não, tá? Eu acho que a gente conseguiu esse número expressivo de mulheres, do qual a gente hoje tanto se orgulha. Hoje não, a gente sempre se orgulhou disso. Acho que desde a fundação do escritório, o escritório já foi fundado com um número grande de mulheres. E a gente conseguiu que o escritório crescesse, mantivesse esse número de mulheres, não foi fruto de um plano estruturado, de um ambiente acolhedor para mulheres, não. Foi fruto da resiliência das mulheres que a gente tinha na sociedade, da luta delas para mudar as regras internas. Eu lembro que o dia que a Francine foi numa reunião de comitê executivo do escritório para defender, junto com outras pessoas, defender algumas mudanças de regras internas. Então, assim, eu acho que o BMA, a gente tem esse número que a gente se orgulha de mulheres, muito, primeiro, em razão da resiliência, da força e da crença das mulheres que estavam no BMA de que a instituição poderia mudar e se tornar um lugar ainda mais acolhedor e mais justo e ter em conta as questões das mulheres. 2, em razão da sensibilidade das pessoas, até aquelas menos afeitas ao assunto, aquelas... A gente sabe que num grupo grande de pessoas tem uma parte que tem mais sensibilidade, mais facilidade de compreender os desafios das mulheres, a necessidade da gente criar ações afirmativas, como está sendo debatido aqui, mas tem pessoas que têm menos dificuldade, e isso não é um defeito da pessoa, quer dizer, não é uma... a gente tem que tomar cuidado, a gente procura também não cancelar, para usar uma expressão da moda, as pessoas que têm uma cabeça mais antiga, que têm uma cabeça com menos facilidade de capturar essas questões.
Então, assim, foi fruto da resiliência, da capacidade de perceber, de mudar as nossas regras, e de hoje. Então, acho que isso é um aprendizado, é um esforço permanente que a gente tem no escritório. E volta e meia acontece algum episódio, algum deslize, alguém fala alguma coisa fora de lugar, e aí o nosso processo é sempre de educação, não no caráter de punir, de excluir, de cancelar, mas de ensinar, porque o Brasil, assim como os países latinos, assim como o mundo corporativo, aí você pode pegar o corte que você quiser, ele reproduz cultura machista há décadas, e você não muda isso assim. Não é por meia dúzia de políticas que você cria de uma hora para outra que você vai mudar cultura. Cultura é algo muito difícil de mudar. Então, eu queria só fazer esse à parte aqui para dividir com vocês como é que foi esse processo de evolução dentro do escritório, e que hoje ainda a gente, apesar da gente já ter evoluído muito, às vezes acontece alguma coisa, a gente tem que chegar, conversar, dizer, olha, espera aí, toma cuidado, você percebeu isso? Isso não vale só para a mulher, vale para questões também de todos os campos da diversidade, todos os direitos de minorias, porque eu acho que é um esforço permanente que todos nós temos que fazer. Desculpa pelo meu à parte aqui, mas eu queria... Não, eu queria até construir em cima do teu comentário, né? Eu acho que para todo mundo é uma jornada, né? Ninguém, eu especialmente, eu vou ser muito sincera, eu quando eu via a palavra feminismo, quando eu tinha 20 anos, eu achava que era a mulher que não gostava de homem, que era a mulher mal amada, aquelas coisas todas que a gente já ouviu alguma vez, né? Eu tive que entender, eu tive que viver, eu tive que passar pelo que eu passei, tive que ensinar meu pai teve que entender que não era isto, né? Eu tive que ensinar meu irmão, eu tive que ensinar muita gente, e é uma jornada para todos nós, né? Eu acho que ninguém deve se envergonhar do momento em que está na jornada, desde que a pessoa esteja lá, né, genuinamente querendo entender, né? Eu acho que ninguém, essas minorias, que na verdade não são minorias, né, são maiorias, né, não vão se sentir ofendidas quando a gente sente que existe ali uma genuína vontade de aprender, de acertar, né? Eu realmente acredito que é uma jornada, né? Eu me orgulho muito de ter 2 filhos homens, né? E acredito que meu legado é ter criado 2 homens feministas, né? Chega a ser até engraçado falar isso, mas os meus filhos, um tem 25, o outro tem 19, né? As amigas dos meus filhos, quando eles começam a namorar, perguntam, mas tu já conhecesse a mãe dele? Porque eu virei um asset, porque eu sou feminista, entendeu? Então, é uma coisa muito engraçada. Mas, falando de futuro, de presente, de futuro, eu aprendi em diversidade que não importa o grupo, né? Nada para nós sem nós, né? Então, é difícil o homem vai conseguir decidir por que é que a gente sai de um escritório, não vai fazer nem ideia, até porque, para ele, a maioria dos homens, licença maternidade são férias, né? Então, né, não é cuidar de uma criança, chegar às 10 da noite e ainda estar com o mesmo pijama e não ter escovado os dentes, né? Então, licença maternidade é férias, gente, né? Então, eu acho que, seja o grupo que for, né, que a gente está tentando criar visibilidade, que a gente quer criar uma cultura nova, né? Tudo que é feito para este grupo precisa começar perguntando para eles, né? Então, seja PCD, seja a questão racial, a gente não sabe, eu não sei, né? Eu sou uma mulher branca, eu tive o privilégio de não precisar trabalhar para pagar a minha faculdade, meu pai pagou minha faculdade, eu fazia a faculdade de manhã, tá? E estagiava com meu pai à tarde. Então, assim, eu
sempre tive privilégios. Meu pai me preparou para trabalhar, né? Diferente de outras mulheres, de outras histórias. Então, eu acho que isso é o primeiro, né? Nada para um grupo sem saber do grupo, né? E eu também sempre tive muita dificuldade, né? Fiz a minha jornada em diversidade e inclusão, mas eu sempre tive muita dificuldade com essas ações que parecem mais maquiagem do que ações efetivas, sabe? Toda vez que me perguntavam, e eu sempre fui taxada de radical, porque toda vez que me perguntavam, quem sabe fazemos uma mentoria, quem sabe levamos mulheres para não sei aonde, eu digo, ai, gente, olha, na boa, querem realmente saber se a gente tem ou não tem equidade aqui, é muito simples. Coloquem como objetivo, tá, para o bônus de toda a diretoria, certo? Ter o mesmo salário para homens e mulheres que tiverem a mesma responsabilidade e a mesma qualificação. Em um ano a gente resolve esse problema, tá? Não precisa mentoria, não precisa, sabe, todo esse carnaval. Mentoria é bárbaro, é maravilhoso. Agora, para resolver de fato, tá? Quando um valor é real para uma companhia, tá? Ela põe a mão no bolso. Essa é a minha opinião, tá? E eu tenho essa opinião já há um bom tempo e tenho muito orgulho de poder dizer que trabalho numa organização onde eu tive a abertura para poder dizer isso numa reunião de diretoria, que se for investigar se havia ou não havia, e agora, de 3 anos para cá, todo ano a gente faz a mesma pesquisa para saber se existe ou não existe uma mulher com a mesma qualificação e a mesma responsabilidade ganhando menos do que seu colega homem, né? Então, eu sou mais, eu acho que mais afirmativa, né? Eu acho que é muito fácil, é só querer, né? O difícil é ter um ambiente onde isso pode acontecer, né? Isa, sabe que na GE a gente tem um fundo de corporate, né, global, que é um fundo para todos os anos ser usado para ajustes de salários de mulheres. Porque também isso vai assim, você começa igual, né? Mas tem o bias nas avaliações de desempenho. Então, elas vão ficando com salários diferentes dos homens. Então, tem um budget global que é usado por RH e pelo grupo de diversidade, que olha todos os salários, todos os anos, e aloca uma parte desse budget para ajustar os salários das mulheres que vão, se você não está sempre fazendo isso, eles vão ficando para trás. É surreal, né? Yanda, eu vou aproveitar esse teu gancho e vou dizer o seguinte, aqui a gente precisa fazer um meia-culpa e eu começo por mim, tá? Existe um livro chamado Women Don't Ask, tá? Que explica por que das mulheres, quando recebem uma oferta de emprego, não começarem a negociar a sua proposta, tá? Nós não fazemos isso, tá? E eu incentivo todas as mulheres que estiverem nos ouvindo a não repetir o erro que eu cometi, né? Então, é assim, gente, esse livro demonstra, escrito por 2 mulheres, eu não tenho de cabeça aqui, mas é da Harvard Business Review. Depois eu mando, se vocês quiserem. Ao final da mesma carreira, ao final de uma carreira de um homem e de uma mulher, a diferença é $500 milhão, tá? Elas conseguiram comprovar isso. E isso é responsabilidade nossa. A gente precisa entender que quando a gente recebe uma proposta, ninguém... Exatamente, Linda Babcock e Sarah Lanchever, exatamente, isso mesmo. A gente precisa entender que quando a gente recebe uma proposta, não é um favor, né, que estão nos fazendo, não é, meu Deus do céu, que maravilha, ai, finalmente alguém viu o meu valor, não, tá ótimo, não, tá tudo bem. Não. Quando um homem recebe uma proposta, tá, está aberta a temporada de negociação, certo? Então,
Nós temos que aprender a conhecer o nosso valor, a entender o que a gente quer, né? E saber fazer uma contraproposta, e saber falar essa língua. Aí sim eu acho que vale muito a mentoria de um homem para uma mulher, para ensinar como é que eles fazem todos os dias para tudo que eles têm na vida, gente. Tá? Então, eu acho que existe também algumas coisas que a gente precisa reconhecer que a gente não faz, que depende da gente, e que aí um homem nos mentorando, nossa, vai fazer uma diferença enorme na nossa vida. Né? Então, só para pegar o gancho da Yanda, tá? Só, daí já aproveitando um pouco isso que você falou e trazendo o que foi falado aqui também pelo Amir, que de fato é um processo de conscientização de todos, né? Não é uma ação, não é só ação, as ações afirmativas são muito importantes, mas na prática é um processo muito lento, né? Que vai levar aí muito tempo para a gente ter aí em algum momento uma igualdade, digamos. E nesse contexto, eu queria trazer um pouco a discussão também, que hoje a gente fala do acolhimento da família, né? Não é só da mulher, é um acolhimento da família, e como trazer o homem mais para essa discussão, né? Porque, voltando um pouco para o lado da maternidade e tudo, conscientizar as empresas e os escritórios, a sociedade, que dar mais flexibilidade, olhar mais para a família, também é um impacto para gerações futuras, né? Que são adultos que estão criando as próximas gerações. Então, a gente não pode reclamar de uma geração ansiosa que só fica em telas, também a gente não consegue olhar para essas crianças, porque também, enfim, qual é o exemplo que a gente está dando? E daí, nesse contexto, tentar entender um pouco de vocês, como vocês acham que a gente pode engajar os homens mais nessa discussão também, se eles devem participar. Eu acho que vocês já falaram um pouco, mas quais outras ações a gente pode tomar aí, digamos, para que esse olhar seja mais amplo para o impacto social também, né? Que tem essa flexibilidade, essa mudança no modelo de negócio. Não sei quem fala primeiro, sou eu. Acho que a Fabi ou a Isa. Não, então, eu acho que é super interessante, né? Eu não comentei ainda, mas quando eu estava lá no Google, eu fui a primeira líder do chapter de Women, lá no Google, que estava se formando na época. Não sei se vocês lembram, mas assim, teve uma mudança de board no Google quando formou a Alphabet. E a Marissa Mayer era a única mulher, e a Susan Wojcicki, que é até hoje a CEO do YouTube. E isso criou ali um baita de um barulho no Google, que já tinha muitas líderes mulheres, como assim que o board só tinha 2 mulheres? E aí o que eles fizeram? Pegaram um monte de dinheiro, tem um monte de dinheiro lá, ainda bem, e falaram para os países, monta aí um comitê de mulher e faz alguma coisa aí para dizer que a gente... E tudo bem, foi desse jeito, mas a gente acabou fazendo muita coisa. E hoje, na 99, eu sou a sponsor do Grupo Afro, né, eu sou uma aliada, porque por razões óbvias, nós ainda não temos um diretor, uma diretora negra, é uma das missões, e eu vou passar esse bastão assim que essa pessoa chegar, mas eu acho que também mostra o papel importante dos aliados, né? Então, e os homens, gente? Então, eu estou muito também dentro dessa conversa de diversidade, faço cursos e tal. Até primeiro, os homens são os decision makers. Enquanto a gente ainda não chegar num pé de igualdade, todas as estruturas da sociedade, todas as estruturas de poder, políticas, sociais, dentro dos grandes escritórios, dentro das grandes empresas, elas são formadas por homens, em geral, brancos e cisgênero. Se esses homens não forem trazidos para as discussões e você manter os grupos de diversidade, os grupos de afinidade entre si, né? Eu super concordo com o que a Yanda falou, eles são essenciais porque a gente tem que ouvir, saber de quem está na pele, de quem está no corpo, qual é a questão, qual é a demanda, qual é a dificuldade, e ninguém pode se substituir, mas enquanto não se trouxer os donos do poder, os decision makers para dentro, os grupos vão ficar pregando para convertidos. Né? Quem está lá já faz parte, já entende, já está, vamos dizer, engajado na luta, na dificuldade e tal. Você precisa trazer quem? Um faz a decisão
e 2, acha que não tem problema nenhum, porque é da outra geração, acha que, mas eu consegui, o meu filho conseguiu, eu também não tinha privilégio nenhum, né? Como a Yanda falou, mas eu conheço uma diretora jurídica negra e ela estudou na USP e ela conseguiu. Né? Esta pessoa ou estas pessoas que ainda são a franca maioria na política, nas associações, nas empresas, elas precisam vir para escutar. E muitas vezes, gente, elas não vão ouvir dos grupos, porque elas vão falar, isso aí é mimimi, esse pessoal aí, eles só reclamam. Vai ter que ouvir de um outro CEO, de um outro líder que já tenha, né, que já tenha se engajado, que já tenha entendido que isso, de novo, traz dinheiro. Isso tem, né, vocês sabem, todos os estudos que mostram que a diversidade, que a igualdade traz a diversidade de visões, tem impacto no negócio, você entende melhor o seu cliente. Então, sei lá, CEOs, né, da Natura, empresas já estão mais desenvolvidas, esse cara falar com aquele que ainda não conseguiu se converter, falar, é verdade, ao fazer isto, nós ficamos melhores. Né? Então, acho que o homem, sem dúvida, tem que vir, não só porque como pai, como parceiro, como, né, mas e principalmente por conta ainda de ser a única forma de mexer nas estruturas de poder, que seja converter os que ainda não estão convertidos. E eu não me importo muito se vai ser de coração ou se vai ser porque eles acham que vai dar certo para fazer mais dinheiro. Se essa é a brecha que vai abrir na porta, já que é para fazer mais dinheiro, vamos entrar por essa. E depois... mas, Fábio, assim, eu concordo contigo, né? Mas esse fato que empresa que tem mulher na diretoria, empresa que tem mulher no conselho, né, ganha mais, tem retorno do investimento muito maior. A McKinsey já provou isso há 6 anos atrás, né? Então, assim, a conclusão que eu chego é que todos os homens que estão no poder são burros, porque, pelo amor de Deus, o fato é um fato, não tem como negar, né? Então, o que eu acho também é o seguinte, eu acho que filho e equipe a gente desenvolve com exemplo, não com discurso, tá? Então, eu acho que, da mesma maneira que uma mulher para pensar em todos os impactos para a carreira dela, se ela decidir ter um filho, porque tem um outro lado, né? Eu quero deixar bem claro que eu, como feminista, que sou, entendo que nem todas as mulheres escolhem ser mães. Isso é um direito que cada uma tem, né? Então, as que escolheram ser mães, né, pararam para fazer as contas, pararam para medir todos os impactos. Será que é o momento certo da minha carreira? Não existe um homem que tenha que parar para fazer o mesmo raciocínio, né? Só um momento, eu vou ter que ficar 6 meses longe da empresa, eu vou ter que ficar 6 meses longe do escritório. Não existe. Então, como é que o homem pode ajudar? Tire a licença paternal. Né? Não é ajude a sua mulher, porque homem não ajuda a mulher. Homem é parceiro, fez junto aquele filho, né? Mora na mesma casa, certo? Então, tire a licença, dê exemplo para o seu colega. Eu tenho um gerente meu que, para mim, é o maior exemplo que eu conheço. Ele já estava decidido a tirar na empresa, nós temos 20 dias, a tirar os 20 dias, a gente sentou com antecipação, porque ele é muito organizado, e quando ele descobriu que ele ia ter gêmeas, ele disse, bom, eu acho que eu vou precisar um tempinho a mais. Ele tirou não só os 20 dias, mas como o tempo que ele tinha de férias, como a maioria das mulheres faz, né? Então, assim, eu acho que é esse o exemplo que os homens têm que dar, sabe? Mostrar que licença maternidade não é férias, tá? E que cuidar de um bebê recém-nascido demanda muito, tá? Eu acho também que nós somos de uma geração que foi pedindo licença, que foi pedindo, me desculpe, né? Aí passou uma outra geração que foi meio que não pedindo licença nenhuma. Os homens de hoje em dia têm filhas
que jamais pensaram em não ser tratadas de forma igual a todos os homens, todos os meninos. Então, assim, ou os homens resolvem aprender logo, ou as filhas vão ensinar. Porque essa geração de hoje, tá, que tem 9, 10, 12, não pede licença para nada. Tá? Então, acho bom os homens irem se acostumando. E eu digo isso, não é? Eu acho que isso não deveria nem ser um argumento, mas quando eu me encontro num ambiente, numa reunião de diretoria, onde as mulheres são minoria, eu olho para os homens e digo, se vocês não agirem agora e não forem afirmativos e não esperarem que aconteça naturalmente, as netas de vocês não vão estar em empresas com igualdade entre homens e mulheres. Então, assim, ó, estamos muito atrasados, sabe? Essa é meu recado para os homens que estão nos ouvindo. Eu não tenho nada para completar, acho que os homens têm que advogar a nosso favor. Acho que o que a Fabi falou é muito certo. Os espaços que a gente não está, é isso que a gente precisa de vocês. O lugar que a gente não está, vocês têm que falar pela gente. A gente ainda tem lugares onde só tem homens. E se a gente não tiver um santo lá, um convertido, que advogue a nosso favor, a nossa voz não é ouvida. E advogue porque ele tem uma mulher com quem ele respeita, quem ele é parceiro, porque ele tem uma filha, porque ele entendeu a importância. Eu estava contando para as meninas que uma vez eu estava numa reunião de diretoria de um dos business da GE, um monte de diretores homens e eu mulher. E eles estavam falando de uma outra área, de fazer uma avaliação de profissionais e tal, falando de uma área que não tinha nada a ver com a minha. Eu estava no computador trabalhando. Daqui a pouco eu começo a escutar, não, então vamos começar a pensar no replacement para essa menina, porque ela não vai voltar da licença maternidade, né? Aí eu fui escutando aquilo, eu estava fazendo outra coisa. Eu falei assim, gente, papo parou. Quem falou que ela não vai voltar? Vocês perguntaram para ela? Não, mas é que é o segundo filho e ela não sei o quê. Aí eu falei para eles, falei assim, gente, se eu não estou aqui, nenhum de vocês pensa nisso. É isso que a gente precisa, que os homens levantem a mão e alguém fale assim, não, mas a minha esposa, tal. Eu falei, gente, talvez ela precise mais ainda trabalhar, porque é o segundo filho. Vocês já pensaram nisso? E foi até lindo, porque o presidente do business falou assim, na verdade eu não pensei, porque eu pensei com a minha cabeça. Eu tenho 50 e poucos anos, a minha esposa, quando teve o segundo filho, parou de trabalhar, e ela está até hoje aqui cuidando dos nossos filhos. Então, eu usei o meu modelo para outra pessoa. E, assim, é isso que a gente tem que estimular, e a gente precisa que os homens ajudem a gente, no sentido de, talvez o seu modelo não funcione para aquela pessoa, talvez não seja isso que ela quer, talvez ela não seja isso que ela precisa, inclusive, né? Então, ó, só nesse ponto da Isa, das gerações atuais, é muito engraçado, né? Um dia meus filhos, os mais velhos têm 16 anos, são gêmeos. Um dia eles falaram assim, eles tinham uns 12. Eu falando dessa coisa da licença maternidade, o número de mulheres que é demitida quando volta de licença maternidade e tal. Eles falaram assim, mas mamãe, a gente não entende, porque o homem também não quer ter o filho? Eu falei, boa pergunta correta. Ele falou, mas eu não entendo, ele também não quer ter o filho? Eu falei, então quer, só que ele quer que a carga caia só na mulher, gente. Então é interessante mesmo. Yanda, vou pegar um gancho que você falou e do que a Isa falou, para até compartilhar com vocês uma vivência minha aqui de quarentena, tá? Porque acho que nessa quarentena aqui, a gente nessa quarentena que já está durando 1 ano, a gente foi um aprendizado para todo mundo, como eu falei, e esse conceito de ajudar, né? A minha mulher, ela é psicanalista, trabalha, atende consultório, agora está... E eu falava assim para mim, a gente teve vários conflitos internos durante a quarentena, porque ela falava, poxa, você pode fazer isso com as crianças, ajuda o Felipe no homeschool, faz aquilo. E eu falava, amor, olha só, cara, em vez de você esperar e ficar brava e depois brigar comigo, pede a minha ajuda. Aí ela falou assim, Amir, é que você não está entendendo. Ajuda pressupõe que você entende que esse é minha tarefa, minha responsabilidade, e eu vou entrar ali para te ajudar. Não, é dividir, é antes disso. Vamos dividir. Assim, eu vou te falar, até hoje eu ainda não
é um processo, né? Até hoje eu ando aqui, eu estou lá, de repente ela vem, Amir, e aí, o almoço das crianças? Eu falo, tá bom, calma que eu vou lá dar um jeito. Meus filhos são feministas, sim. Agora, meus filhos, quando começou a pandemia 1 ano atrás, a pessoa que nos ajudava aqui, que trabalhava com a gente, que cuidava de mim também, né? Ela foi para casa para, né, para se cuidar. A gente ficou cuidando da nossa casa, eu trabalhando de casa. Acho que a única coisa boa da pandemia foi os homens da nossa vida verem o quanto a gente trabalha, né? Só que nós passamos por uma crise no trabalho, os meninos, um que estava indo viajar para estudar fora e o outro que passa a noite inteira trabalhando na internet, acordam às 4 da tarde, né? Eu, no meio da crise, teve um dia que, sem me dar conta, passei o dia inteiro sem comer. E eu levantei numa hora e fui falar com eles, eu caí dura no meio da sala, gente, assim, dura, desmaiei, porque nenhum deles parou, em momento algum do dia, para olhar para mim e dizer, mãe, você já comeu? Mãe, você precisa de um copo d'água? E na minha casa, nos domingos, a gente tinha um combinado, quando os dois moravam aqui, que vamos comer pizza? Vamos. Então, quem busca pizza, e aí a gente começava a dividir as tarefas, e eles olhavam para mim e diziam, mãe, você vai fazer o quê? Eu digo, eu vou pagar. Essa é a minha parte, eu pago. No dia que um de vocês dois pagarem, eu vou pôr a mesa, ou eu vou tirar a mesa, ou eu vou buscar a pizza. Então, depois desse dia que eu desmaiei, que eu caí dura, Amir, eu chamei os dois e disse para eles, olha só, gente, queria avisar uma coisa para vocês. Pandemia é um domingo eterno para vocês agora, certo? Então, acho bom vocês começarem a prestar atenção em mim, porque se eu começar a cair dura todos os dias, não tem mais dinheiro nessa casa, certo? Isso aqui não vai funcionar. Olha, foi uma maravilha, uma maravilha. E eu, gente, que eu acho que é um ponto que a Camila agora vai trazer, né? Já te entrego. Eu não tenho filhos em idade escolar, né? Essa carga de ter o seu emprego, de ter a sua casa e ainda ter que ser professora dos filhos, essa pandemia realmente, eu acho, foi muito mais pesada para as mulheres do que para os homens. Bom, acho que a gente falou um pouquinho de pandemia, a gente ia puxar para esse ponto agora. Eu acho que o Amir falou bem aí também, que eu acho que é uma questão que todas nós mulheres temos dentro das nossas casas, de passar efetivamente para os nossos maridos, os pais dos filhos, que eles não são ajudantes, né? Que eles estão ali efetivamente para ter suas tarefas próprias, né? E para, dentro do possível, colaborar sempre para ter a melhor educação aí dos filhos, ou dentro da casa, todo mundo, né? Acho que em pé de igualdade. Eu acho que é uma luta diária nossa. Também luto dentro da minha casa, também não é fácil, mas eu acho que a gente está começando. E a pandemia, eu acho que um pouco porque as mulheres sofreram muito na pandemia, né, por causa do homeschooling, e as que não tinham homeschooling, de repente, como a Isa mencionou, os filhos mais velhos sofreram por outras situações, por não ter ajuda dentro de casa. Então, com certeza, as mulheres foram muito mais afetadas, e isso afeta também emocionalmente, né? Então, aí, quando a Amir fala que tem atrito, acho que todas nós tivemos atritos também dentro de casa, né? A própria pandemia, por si só, já gerava esses atritos, e mais ainda a sobrecarga, né? A sobrecarga de trabalho e a sobrecarga dentro de casa. E aí a gente queria perguntar para vocês um pouco se, na visão de vocês, como as empresas de vocês buscaram ajudar as mulheres nesses momentos, como vocês trabalharam a equipe. A gente aqui, por exemplo, no BMA, só para contar rápido uma história, a gente fez uma roda de conversa com as mulheres, então a gente buscou, em algumas rodas de conversa, convocar as mulheres para falar, para trabalhar um pouco a empatia, para mostrar que as dificuldades que elas estavam passando, todas nós estávamos passando,
as vivências são muito semelhantes, e mostrar que tudo é possível, que a gente consegue trabalhar de alguma forma. A gente fala de pratinhos também, a gente não consegue equilibrar todos, a gente vai escolher uns, vai deixar outros caírem, mas a gente vai efetivamente conseguir andar para frente e uma apoiando a outra, né? Então, eu queria um pouco ver como vocês atuaram nesse momento aí de pandemia dentro da empresa e com a liderança de vocês. Vou pedir para a Yanda começar. Falando rapidinho, aqui na GE a gente fez uma coisa muito semelhante à história das rodas de conversa, né? E foi um pouco... Eu sou a líder do Women's Network e tinha um ano todo planejado, lindo, com várias ações, e veio a pandemia, né? Então, a gente deu um passo para trás. E acho que, sei lá, tinha uns 15 dias de pandemia, eu tive um surto. Eu falei, isso aqui está tudo muito difícil, vou ter que... O que eu vou fazer? Minha vida está muito difícil. Eu nesse surto, né, de criança pequena e de trabalhando que nem louca, porque todo mundo queria que o jurídico desse a solução para a pandemia, né? Como a gente manda cartas de força maior, como a gente faz... Nossa, tava, assim, foi um negócio meio enlouquecedor. E aí um dia eu parei para pensar e falei assim, meu Deus do céu, mas olha a minha situação, né? Eu tenho a moça que trabalha em casa, ela não tem família, ela já dorme de segunda a sexta, eu consegui negociar com ela, ela ficou a semana inteira, ficou direto. Aumentei o salário dela, ela ficou direto. Falei, meus filhos são 2 mais velhos, tem um pequeno, quer dizer, eu sou chefe, então, no fim, eu acabo um pouco falando não para algumas coisas. Eu faço terapia, falei, então eu também tenho uma válvula de escape. Falei, imagina essas meninas que não têm nada disso, gente. Elas devem estar ficando loucas. E aí a gente fez pares de mulheres e homens mais sêniores dentro da empresa, com as mulheres mais jovens, para fazer uma escuta empática, que a gente chamou, de um pouco de estamos todos juntos, e um pouco, a primeira parte era uma escuta empática, a segunda era endereçar mesmo pontos que a gente pudesse ajudá-las. Então, que seja, como te ajuda a conversar com o seu gestor e avisar para ele que seu horário de trabalho vai mudar. Você não vai mais trabalhar de 9 às 6 da tarde. Você vai começar a trabalhar meio-dia depois que o homeschooling das crianças acabam. E aí talvez você vai até um pouco mais tarde. Então, a gente foi no 1 a 1 mesmo, as mulheres se inscreveram para essas conversas e a gente foi entendendo as dificuldades de cada uma. Então, tinha gente até que não tinha filhos e não sei o quê, mas estava sofrendo porque mora sozinha e estava desesperada dentro de casa. E aí a gente endereçou para o pai o programa de assistência ao empregado, fazer acompanhamento com psicólogo, quer dizer, a gente foi 1 a 1 para as mulheres que se inscreveram, olhando a situação de cada uma e vendo como a gente podia endereçar. E eu acho que fez bastante diferença, porque eu acho que o que vocês fizeram também nesse sentido das rodas de conversa, eu acho que só o fato de você acolher e escutar o que está acontecendo já faz uma grande diferença para a pessoa, né? Às vezes a gente não tem respostas mágicas, mas só de você acolher já faz uma grande diferença. Mas acho que foi isso, assim, não tem mágica, né? A gente não está solucionando nem a nossa vida, mas a gente tentou ajudar todo mundo a achar caminhos, pelo menos. Tá no mudo, Camila. Antes da gente passar para o próximo tema da síndrome da impostora, a gente recebeu uma pergunta aqui no chat, que eu acho que vale a gente trazer agora, que está no contexto, e depois a gente passa a falar um pouquinho só da síndrome da impostora antes de fechar o evento. Que uma das perguntas que a gente recebeu é como os homens podem aprender, até quando a gente vai ter que ensinar para eles. Eu acho que a pandemia, que é um pouco na linha do que o Amir falou, né? E a pandemia, até eu estava falando aqui com vocês, acho que jogou luz nessa carga exacerbada da mulher, e é um bom momento para os homens aprenderem, né? Os filhos da Risa estão aprendendo e outros. Então, assim, como vocês... Essa é uma pergunta que veio, eu estou direcionando a vocês, já fazendo aqui um comentário. Quando eles vão começar a aprender, a gente tem que parar de ensinar. Foi a pergunta que veio. Olha, o meu vai ser rapidinho, né? Quem cria o homem machista é a mãe. Então, eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade aí, tá? Esposa, mulher, companheira, companheiro, não tem que ensinar ninguém a fazer a sua parte, né? Então, eu acho que responsabilidade é da gente, mãe, enquanto mãe, de trazer homens que entendam, né? Que vão encontrar parceiras para dividir a vida, responsabilidades, direitos, né? Porque isso não é papel
né, que se espera de uma esposa, de uma companheira, de um companheiro, de um marido. Não, não é. Assim, essa é a minha opinião, né? Então, eu tento fazer a minha parte enquanto mãe de menino, né? Porque eu acho que mãe ensina. Mas sabe uma coisa, essa pergunta me atormenta também, né? Porque eu vejo, assim, os nossos filhos, tudo bem, né? Mas a gente, eu tenho 40, vou fazer 46 anos, sou casada, e assim, tem uma parte de educação do marido aí, dos pares homens na empresa, tem essa parte, né? Eu vejo as minhas amigas também muito sobrecarregadas com isso. Quer dizer, você ficar fazendo o que a esposa do Amir fez, falar assim, opa, não é assim, deixa eu te explicar, dá um trabalho, é um trabalho emocional para a mulher, e que ela tem que fazer, ou se vê obrigada a fazer porque eles não se autoeducam, né? Então, essa é uma pergunta que me atormenta. Mas eu acho que, sim, não sei se eu tenho uma resposta, eu acho que tem uma parte que a gente tem que ensinar, sim, a gente tem que falar. O que eu acho que a gente pode... Uma coisa que eu sempre penso muito é o seguinte, a gente também pega tudo pra gente, né, mulher? E aí, fazendo meia-culpa. A gente rapidamente fala assim, então eu tenho que ensinar a ele a por que é importante. Eu tenho que fazer, eu tenho que explicar para os meus filhos, eu tenho que explicar para o povo. Então, o nosso trabalho talvez seja colocar os limites e deixar eles se virarem. Porque e em relações a gente tem que colocar limites, gente. Isso dá um trabalho, né? O outro não tem como adivinhar. E não estamos falando só da diferença de gênero, das questões de diversidade. O outro, a gente não pode querer que o outro adivinhe o que a gente está pensando ou por que a gente não quer. Mas acho que se a gente coloca o limite e fala assim, Amir, esse trabalho é seu, se vira aí, ele que vai pesquisar por que é, ele que vai atrás de entender como que é a divisão do trabalho doméstico, é que a gente entra muito, às vezes, numa de eu tenho que explicar para ele que é o trabalho dele cuidar das crianças e como que é o horário das crianças, e aí eu abro o computador, eu dou para ele a listinha de professores da escola, o contato, o médico do seu filho, olha aqui, tá aqui, a gente dá tudo na mão beijada, aí fica realmente um fardo muito difícil. Mas eu acho que também, assim, a gente não pode partir do zero, a gente não pode tem que achar um lugar entre o 8 e 80. Não dá para simplesmente você falar assim, ele devia ter visto, deixa a criança ficar doente e tal, porque ele devia ter visto. Eu acho que a gente só tem que levantar a mão e falar assim, ó, você trabalha o seu, te vira aí, negão, não nasceu quadrado. Vai lá, acha o telefone do médico. Como faz? Eu também não sabia como fazia, eu aprendi. Eu também sou sua mãe há 16 anos. Como limpa um... Eu tenho uma história ótima, né? Na pandemia, essa história de faxina em casa e tal, no começo, que a gente estava sem ninguém aqui, o meu marido, não, mas eu não sei como limpar. Eu falei, filho, deixa eu te explicar uma coisa, é assim, o que está sujo tem que ficar limpo. Como você vai fazer essa transformação? Eu não sei. Pesquisa, entra no Google, dá no YouTube, como fazer uma faxina. Eu falei, eu também não sei. Eu fiz poucas faxinas na vida. Eu só sei que é esse o princípio. Então, eu acho que é esse mais o nosso papel. Sabe? A gente não tem que se sobrecarregar, mas a gente tem que colocar o limite. Institucionalmente, só para tirar dessa coisa do doméstico, de ensinar os homens no ambiente institucional, eu acredito muito nessa coisa da ação afirmativa. A coisa vai vir do mercado, já está vindo. Vocês aí do BMA, que são super, né, experts nas operações de mercado de capitais, então vocês sabem. Não é de graça que vai ter uma mulher no board, é a Nasdaq que falou que só vai ser listada se tiver o ESG, então as empresas vão ter que ter o ESG lá, vai ter que ter a diversidade, vai começar a vir uma demanda de investidor. E o CEO lá do agronegócio, de 60 anos, que tem a cabeça que está cercado de homem, ou ele vai fazer, ou ele vai ter um impacto no business dele. Né? Então, eu também acredito que assim, é muito esse movimento histórico de que algumas coisas vão ter que ser empurradas. Não vai ser um movimento de convencimento dos homens. Gente, quando você vai estudar, eu estou lá fazendo um curso de diversidade, o negócio começa lá na Idade da Pedra, no Homem das Cavernas, entendeu? Que saía para caçar e a mulher ficava tendo filho. Então, nós não temos tempo para ficar evoluindo 2.500 anos até... Entendeu? O homem entender que é outro papel, evolução do Darwin, não vai dar. Então, vai ter que ser na marra. E eu acho que está acontecendo. Só para comentar, eu trabalho hoje numa empresa chinesa. É um outro mundo, gente. A gente chegou lá uma empresa de tecnologia, que tem os valores, que quer ser, e muita coisa é similar às empresas do Vale do Silício. Mas você chega, né, quando eu cheguei lá na China, a gente, no Brasil, temos um grupo de diretoras
também mais ou menos equitativo, 50%, temos umas 8, 10 mulheres. E a gente teve uma reunião com a presidente com o grupo de mulheres da China, que, como vocês podem imaginar, tem muito mais gente do que no Brasil. E tinham lá 8 mulheres, e elas só falavam assim: meu nome é tal e eu tenho 1 filho. Meu nome é tal e eu tenho 2 filhos. Quer dizer, você não sabe nem se elas só foram colocadas ali naquele papel de serem parte de um grupo de mulher. Mas ainda uma sociedade extremamente machista e desigual. E a gente, quando sai ainda do âmbito do Brasil, é pior ainda, né? Nós estamos aqui na nossa bolha paulistana, carioca, aí, né? A gente sabe as locomotivas do país e tal. Vai para fora, nosso business é igual do Uber, né? Gente, a gente não consegue ter mulher motorista, porque as mulheres no resto do Brasil não podem tirar carteira de motorista, porque ainda é machista. Ainda fala assim, mas como assim você vai querer dirigir? Para quê? Então, ainda está muito ali na base da sociedade. Então, eu ainda acho que esse negócio de ensinar os homens, não que seja só papel das mães e tal, isso na nossa casa, mas na sociedade vai ter que ser empurrado com políticas afirmativas, ações afirmativas, sim. E nós que somos intelectuais, né, que somos formadores de opinião, que a gente consiga fazer esse movimento de dentro para fora e influenciar. Nosso papo aqui está ótimo, a gente já recebeu vários comentários, a gente queria inclusive agradecer os comentários aí que a gente recebeu, mas a gente agora vai ter que passar aqui para a nossa última pergunta, pedir para também vocês serem breves, mas vamos tentar responder, porque a gente está chegando aí perto do nosso tempo final. E aí, a gente pensou um pouco em encerrar com uma discussão que é a síndrome da impostora, nem que depois a gente faça um outro evento para tratar só desse tema, já que a gente está recebendo vários elogios. A gente fica muito feliz, né, já que a gente pensou com muito carinho nesse evento. E aí, falando um pouco de síndrome da impostora, o que a gente tem visto é que as mulheres, quando elas olham para a trajetória profissional delas, muitas compartilham que nessa análise das carreiras, né, elas encontram dificuldades, né, mas elas encontram muito uma dificuldade interna, né, uma dificuldade que vem de uma própria desconfiança e um questionamento natural de eu sou boa o suficiente, eu sou capaz, será que eu cheguei num determinado cargo por acaso, porque eu tive sorte? E muitas vezes a mulher não acredita, né? A gente fala muito que o homem não passa necessariamente por essa situação, mas as mulheres muitas vezes perguntam por que será que eu fui escolhida, né? Será que eu sou a melhor? Será que eu... Né, elas têm ali uma questão interna delas próprias, né? Então, a gente queria entender um pouquinho se vocês passaram por essas situações e como vocês ultrapassaram essas barreiras. E aí eu ia pedir para a Iana começar. Bom, eu sofro até hoje de síndrome da impostora e trato na terapia, né, gente? Porque é assim que a gente trata, que a gente vai crescendo e vive pensando assim, será que uma hora vão descobrir, né, que eu não sou tão boa assim, né? Uma hora vão falar assim, por que estão me pagando essa grana toda para fazer isso, né? A gente vive com esses questionamentos. Eu acho que passa muito por autoconhecimento, você conseguir valorizar o que você tem de bom mesmo, né? A gente, mulher, tem uma tendência a multiplicar o que falta e não olhar para o que tem. Então, esse é um exercício contínuo e você ter uma atenção a isso, né? Mas eu acho que renderia aí bastante debate, mas meu modelo de lidar é fazer, quando eu começo a ter esses pensamentos, eu pego um papel e faço a listinha das minhas qualidades. Aí eu falo assim, tá vendo? Eu tenho essas qualidades, né? Não vamos focar no que falta desenvolver, porque todo mundo tem alguma coisa que falta desenvolver, né? Então, eu acho que é meio por aí para a gente lidar, difícil. Sou eu ou a Isabela? Não sei. Não, eu tenho um pouco de bode, gente, desse negócio de síndrome da impostora, eu vou ser honesta, porque eu acho que é um negócio que coloca mais uma coisa em cima das mulheres. Você, né, aquele livro lá da Sheryl Sandberg, maravilhoso, tá? Line, não, então, além de tudo que a gente tem que fazer, a gente ainda tem que ir lá e se impor. A gente não pode ser insegura. Você tem que ir lá e tem que pedir mais, como os homens pedem. Não sei, sabe? Eu acho que, claro, que a gente vai ter inseguranças, que a gente vai ter questionamentos, mas eu acho que tem muito mais a ver com o ambiente, com você mudar
o que está em volta, mudar as estruturas, mudar realmente, abrir os caminhos do que as mulheres têm que ter mais um fardo e mais uma carga de elas terem que superar suas inseguranças e não se acharem impostoras nunca, e não sei o quê. Vai acontecer. Aqui eu também tenho 2, acho que nós todos somos mãe de homem, eu também tenho 2 filhos. Gente, quando eu vi aquele bebê lá, eu nunca tinha visto uma fralda na minha vida. Eu acho que talvez a minha maior síndrome de impostora na vida foi ser mãe, porque para ser profissional, para ser todo o resto, eu me preparei a vida inteira. Eu estudei, eu trabalhei, não sei o quê, mas aquele bebê lá e eu não sabia o que fazer com ele, não. Né? E tudo bem, a gente vai aprendendo e vai lidando, mas eu realmente acho que é mais uma carga, me incomoda um pouco esse negócio da síndrome da impostora. Eu acho que a gente tem que ter, lutar pelos ambientes, e a gente vai poder, e nós podemos sim ser inseguras, e somos mulheres, a gente nunca vai ser igual aos homens, a gente vai ter os instintos, a gente tem as qualidades. Então, eu sou um pouco... Não gosto muito desse negócio da síndrome da impostora, prefiro pensar que a gente é forte, a gente tem qualidades diferentes, a gente agrega, sendo do nosso jeito. Claro que precisamos aprender como abrir esses caminhos melhor, mas, assim, acho que mudando as estruturas, tudo se encaixa, e não mais uma função para as mulheres serem mais super mulheres ainda. Eu acho que o fato de ter sido criada pelo meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 6 anos, acho que ter sido criada pelo meu pai foi uma coisa que me deu muita segurança na vida. Então, desde os 6 anos eu negociava com um homem, né? Então, e o meu pai não era uma pessoa fácil, mas ele me ensinou muito a me sentir segura comigo mesma, né? E eu nunca senti isso da síndrome da impostora. Eu acho porque... primeiro, porque eu não me acho tudo isso. Sinceramente, não... Acho que tenho algumas coisas... na idade que eu estou, eu sei que tem algumas coisas que eu sei fazer bem, que eu acho que é desenvolver os outros, que me dá muito prazer, e isso é o que mais me alegra, e ficar no backstage, ver meu povo brilhar, sejam os meus filhos, seja a minha equipe. E eu acho que o fato de eu só contratar quem é melhor que eu me dá tranquilidade, a segurança de saber que o que eu não sei, a minha equipe vai saber, né? O que eu não puder fazer, minha equipe vai fazer. E eu tenho muito orgulho da minha equipe. A minha equipe é muito melhor do que eu, em todos os sentidos, né? Mas eu tenho muita empatia por quem sente isso. Acho que é mais raro em homens, mas eu já conversei com homens que sentiram isso. Eu tenho muita empatia por mulheres que sentem isso, e eu acho que a gente precisa tratar as coisas, seja o que for, né? Acho que a gente não pode desvalorizar o sentimento de ninguém, né? E eu tento ajudar, eu acredito muito. Eu acho que quando a gente, que é líder, né, acredita nos nossos liderados, né, quando a gente mostra que realmente acredita na capacidade deles, né, eles são capazes de fazer muito mais do que eles mesmos imaginam que podem fazer. E quando vier essa ideia da impostora, né, essa síndrome, eu acho que é só olhar para o lado, né? As mulheres hoje, especialmente na pandemia, né, têm liderado países, povos, muito melhor do que a maioria dos homens, dos governantes que estão por aí, né? Nós temos mulheres diretoras do FMI, temos mulheres diretoras da World Trade Organization, mulheres primeiras ministras, mulheres presidentes, que estão fazendo trabalhos maravilhosos, com empatia, entendendo a questão da mulher. E sabe, o que eu tenho ouvido de essa piada, que eu acho que não é uma piada, mas se nos desse o Ministério da Saúde,
né? A gente arrumava isso aí em 2 meses e estava todo mundo vacinado, né? Mas eu tenho muita empatia, né? Muita empatia e quero poder ajudar. Se houver alguma coisa que eu puder fazer para alguém, para outra mulher ou para outro colega que sinta isso, né? E ajudá-la a se sentir mais seguro em relação às suas competências. Eu acho que começa por abandonar aquela ideia de sempre, sabe, procurar aquilo que a gente não sabe fazer e que tem que desenvolver. Eu não acho isso, sabe? A gente tem a tendência a não valorizar aquilo que a gente faz naturalmente, que a gente faz muito bem, que a gente é apaixonado, que o olho brilha, a gente não valoriza, a gente valoriza aquilo que é difícil para a gente, né? Então, eu foco muito nas qualidades, como a Yanda falou, sabe? Focar muito naquilo que a gente sabe fazer, ver os resultados falam por si, né? Não é eu que acho muito legal. Os resultados, né? Vamos olhar os resultados. Acho que tem gente muito mais capacitada para falar sobre o síndrome da impostora, mas é uma realidade. É uma realidade, e eu acho que a gente precisa ser muito empática a essa realidade. Acho que é uma realidade que, como a gente falou aqui, né, quanto mais ações para conscientização e para mudança e dessa cultura, mais a gente vai conseguir afastar para as próximas gerações, né? Hoje é uma realidade de muitas, mas esperamos que nas futuras aí gerações das nossas filhas e netas, enfim, elas não tenham tantas inseguranças. Mas é muito bom ouvir o depoimento de vocês. Acho que hoje a gente foi, enfim, o debate foi muito rico, e a gente recebeu vários comentários aqui no Q&A. Agradecemos muito por todos, enfim, depois a gente vai endereçar com as pessoas que mandaram. E agradecer a presença de vocês aqui, vocês contribuírem com a experiência de vocês, enfim, que só tenha a acrescentar aqui para a gente, nessa evolução, nesse debate de conscientização mesmo. Então, muito obrigada também aos nossos convidados e convidadas que ficaram com a gente e que contribuíram, que a gente possa ter outros bate-papos também, né? Porque assim a gente consegue realmente desenvolver esses novos modelos e conscientização mesmo dos times, principalmente dos mais novos e também dos mais velhos, né? Que a gente, como a gente falou, não é tão simples. Eu acho que é isso. Muito obrigada a todos e obrigada, Fabi e Isa. A Yanda teve que sair porque ela teve uma urgência, mas também já deixou aqui um tchau aqui para todo mundo. Eu que agradeço, Camila, pelo espaço, pelo convite e poder fazer esse debate com vocês. Muito obrigada. Eu também, obrigada, e continuem aí liderando o caminho. Vocês são um escritório que eu acho que tem sido, junto com alguns poucos outros reais nessa né, luta, né, por se tornar mais igualitários, mais equitativos, que não é só pendurar a bandeira, eu brinco que não é só pendurar a rainbow flag na fachada. A gente quer a autenticidade, a concretude, e eu tenho certeza que o BMA está engajado de verdade, e isso é super importante para nós clientes também. Então, keep the fight, vamos juntos. Só um ponto, as perguntas que a gente não conseguiu endereçar, a gente vai tentar endereçar em off depois, só em função do tempo aqui. Por favor, vocês têm meu e-mail, mandem. Sim, a gente vai encaminhar para vocês, para a gente endereçar, não deixar ninguém sem resposta. Obrigada, pessoal, agradecer também e dizer que os depoimentos foram ótimos de vocês e de todo mundo que participou e contribuiu aqui com o Q&A também. E tenham um final de manhã aí proveitosa. Muito obrigada. Valeu, Isabela. Obrigado, Fabiana. Obrigada, Vivian, amiga. Camila, beijos. Obrigado a vocês todos. Tchau, pessoal. Tchau, Obrigada. bom dia. Tchau.